Graça e paz da parte de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos os nossos amados irmãos que aqui estão presentes na igreja e os nossos amados irmãos que nos acompanham através da internet nessa live aqui ao vivo. Amados, nós estamos aqui mais uma vez nesse domingo dando continuidade a essa série, né? Até alguém me perguntou, essa série são de quantos vídeos, né? Diz, olha, eu planejei 15, mas se o Senhor me der mais um, a gente faz mais um, né? Mais 2, mais 3. Bom, nós já estudamos, eu acho que 12 ou 13 milagres de Jesus. A série aqui que nós estamos vendo é os milagres de Jesus. Já vimos aqui vários, né? E hoje nós vamos dar continuidade a mais um destes milagres. É um milagre que praticamente se resume em 2 versos. Mas o seu contexto, a forma como ele ocorre, é muito rica a mensagem que o Senhor quer passar para a gente. E hoje eu trouxe 2 textos, né? A maior transcrição desse milagre, o contexto e toda a história, no capítulo 18 de João, e a outra parte que a gente vai buscar, apenas para fazer uma comparação, no livro de Lucas, capítulo 22. Então, o tema de hoje é pagando com o bem. Já viram aquela frase do próprio Cristo? Que não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. E olha que mandamento difícil, viu? Esse mandamento é difícil. Você pagar o mal com o bem, né? A pessoa lhe fazendo mal e você fazendo bem, né? Mas é possível porque essa força não é nossa, né? Quando nós nos entregamos a Cristo, Ele nos dá essa força. E é possível a gente pagar o mal com o bem, viu? Então vamos ver. Todos os milagres realizados por Jesus, no poder de Deus, estão dentro de um princípio bíblico ratificado em toda a Bíblia. Que princípios são esses, né? Deus não faz acepção de pessoas. A própria Bíblia diz que Deus manda sol e chuva e bênçãos, obviamente, para bons e maus, para ímpios e para pessoas que buscam andar na justiça, né? Esse princípio já existe em função do caráter do próprio Deus, que é misericordioso. Jesus não curou apenas os seus familiares, seus parentes, amigos ou pessoas com quem simpatizasse, mas aqueles que se posicionaram como seus inimigos, até esses ele curou. É aí que ele vai pagar o mal com o bem, né? Vamos para o texto base, que como eu falei, está no livro de João, capítulo 18, que diz assim: Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, né, o traidor, estava com eles, obviamente. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou Jesus: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro
que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco, a história diz isso. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, amarrando-o ou amarraram-no. O outro texto, no livro de Lucas, trazendo essa parte final, diz: e um deles, que era Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondeu Jesus e disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. O que no texto de João não diz, que Jesus tocou e curou, o livro de Lucas diz que Jesus, vendo aquela orelha decepada, ou seja, ou a orelha foi completamente arrancada, caindo no chão, e Cristo pegando a orelha, indo lá e colando, ou aquela orelha de tal forma foi cortada e ficando pendurada por algum pedaço ainda que ficou ligado ao corpo. E aí, da mesma forma, não importa, Cristo foi lá aí, tocou e voltou a orelha ao seu estado normal. Impressionante, né? Esse milagre é um dos mais simples. O homem não estava doente, não tinha nenhuma deficiência física. E quantas pessoas em guerras ali, não faltava ali um dedo, faltava ali a própria orelha, né? Que era normal. Muitas pessoas viverem ao longo da vida faltando uma mão porque roubou, faltando uma orelha porque alguém cortou. Isso era muito normal. Um olho que alguém, no acidente de trabalho, cegou e daí por diante. Mas o impressionante é este último ato de Jesus reservado. O último ato de Cristo foi colar a orelha do servo do sumo sacerdote, o homem mais poderoso de Jerusalém. Então vamos para as aplicações espirituais aí, né? Veja que Jesus Cristo, há um grupo que vem prendê-lo por ordem do homem mais poderoso, religiosamente falando, do poder religioso, o homem mais poderoso do poder religioso em Jerusalém, manda-lhe prender, e Jesus Cristo, aquele que vem lhe prender, e ele sabendo o que iria lhe acontecer, porque ele sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser torturado, que ele ia ser humilhado e terrivelmente assassinado. Ele sabia tudo isso. Mas mesmo assim, ele resolve pegar a orelha daquele homem e colocar no lugar. Por que isso? É isso que a gente vai ver agora. Vamos analisar não só o milagre, mas o contexto todo para a gente tentar entender aqui. Vamos lá. Que tipologias encontramos no lugar escolhido por Jesus para enfrentar o teste e as escolhas também de Judas Iscariotes? O lugar, né? O texto que nós lemos diz assim: então Judas foi para o olival com um monte de gente. Ele não foi sozinho, ele foi conduzindo, porque ele sabia que Jesus gostava de estar naquele local quando ele estava à noite ali em Jerusalém. Ele saía, ia para o Monte das Oliveiras, onde tinha um horto, uma grande plantação de oliveiras, e ali ficava com os discípulos ali, pernoitando ali. Em barraca ou ao relento, depende da época do ano, e ali estava com os discípulos, né? Então, Judas sabia desse costume de Cristo. E aí Judas, conduzindo soldados, a Bíblia diz que eram dois tipos de soldados, os soldados de Herodes, que eram os soldados de Israel, e uma guarda do templo, guardas especiais que serviam o sumo sacerdote. Então, esses dois tipos de soldado, esses dois tipos de guarda, Judas vai levando, conduzindo esse povo,
juntamente com alguns outros religiosos, fariseus que estavam ali, ele estava conduzindo para encontrar Jesus, né? Sabendo que Cristo ia ser preso. Foi para isso que ele foi lá, foi para isso que ele recebeu as moedas de prata, né? A Bíblia diz que Judas, ele vai para o olival, ou seja, um local onde tinha muitas oliveiras, onde se produzia oliveira, o Monte das Oliveiras. Eu gosto desse texto que ele fala o olival, ele não fala o Monte das Oliveiras. Já imaginou o Espírito de Deus, né, usando João para escrever o olival? Porque ele está querendo dizer o lugar que se produz. Alguém dizer, ele foi para o horto. Tem até alguns hinos poeticamente que fala o horto. E lá saiu para ser morto, né? Só para rimar. Mas ele foi para o olival. O lugar que se produz oliva. E a grande tipologia aqui é que o fruto da oliveira, o resultado final da oliveira é o azeite de oliva. Algo caríssimo. Algo precioso naquela época. Precioso em todos os sentidos. Porque é fantástico para a saúde. Você sabe o que o azeite de oliva faz na sua saúde? Ele traz muitos benefícios ao coração, mas, sobretudo, ao cérebro. Na verdade, a maioria dos óleos que você toma, ele traz saúde ao cérebro. Isso é tão impressionante que até na liturgia de Israel, quando você ia ungir alguém, quando o sacerdote, quando um profeta, no caso o profeta Samuel, foi ungir Davi, ele derramava na cabeça o óleo. Quando Moisés foi ungir Arão, o sumo sacerdote, derramava, tem até uma poesia, né? Como é lindo o azeite que coloca na cabeça de Arão escorre por sua barba, né? Azeite se coloca na cabeça. Judas, com a cabeça completamente cegada pelo espírito do maligno, ele vai para o lugar que se produz o azeite, para atrair aquele que tinha o verdadeiro azeite espiritual, que era o Espírito Santo, para dar a ele. Olhe que, veja só, que contradição. Que coisa estranha está acontecendo. E veja que Judas, o que ele leva nas mãos? Ele leva tochas, lanternas e armas. Ele não leva a lamparina, que é o local que se coloca o azeite. Ele leva a tocha. Ele leva a lanterna. Mas não leva a lamparina, que é o lugar do azeite. Ele usa todos os artifícios do mundo. Ele ilumina o seu caminho com aquilo que o mundo lhe dá. Toda essa tipologia, ele poderia ser como as 5 virgens prudentes, que além de ter as lâmpadas, tinha uma vasilha com azeite para ele colocar na lâmpada. Judas não leva lâmpada, leva tocha, lanterna e armas. Ele agora está completamente do lado do mundo, embora indo lá para o olival. Que coisa, né? Mateus 25:4 diz assim, ó, mas as virgens prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Nós temos aí claramente que essas virgens na tipologia, o povo justificado por Deus, que além de ter o Espírito de Cristo nela, a verdadeira unção, o verdadeiro azeite espiritual, elas ainda tinham uma reserva para receber de Deus. Nos momentos de dificuldade, elas tinham uma reserva. Assim são os santos. Mas Judas ali estava completamente possuído pelo espírito do inimigo, estava noutras práticas, noutro mundo, com outras ideias, com outros procedimentos diferentes de Cristo. Que pergunta fez Jesus a Judas e aos seus acompanhantes, cheias de significados espirituais para todos os homens, não só para eles lá, mas para nós também. Vamos tentar
tirar aqui ensinamento para nós hoje, né? Jesus fala assim, o texto fala, Jesus sabendo o que eu já falei para vocês. O Pai havia revelado a Cristo que ele ia passar. Não só neste momento aqui, no capítulo 18 de João, mas desde o capítulo 12 de João, que a gente vem lendo que Jesus Cristo ficou muito perturbado em espírito. No capítulo 13, na ceia, ele fica muito perturbado em espírito. Na ceia, momentos antes, poucas horas antes ou minutos antes desse evento aí, lá do Olival. Do capítulo 12 até esse momento aqui, são poucas horas. O livro de João, do capítulo 12 ao capítulo 18, você pode até achar que existem meses, né? Não. Mas do capítulo 12 ao capítulo 18, são questões de horas ali. Tudo ali acontece em pouco tempo. E então, Jesus, sabendo tudo que iria acontecer, porque o Pai lhe revelava tudo, Jesus perguntou então, já sabendo o que ia acontecer com ele, sabendo obviamente o que iria acontecer ali naquele momento, ele diz: a quem vocês estão procurando? E aí você se questiona, se o texto está dizendo que Jesus já sabia, por que Jesus pergunta? Se ele já sabia. Não é? Nós nos questionamos quando a gente lê o texto. Mas se ele já sabia o que ia acontecer, por que ele pergunta? Muitos de nós diríamos assim: Judas, eu já sei o que você veio fazer aqui. Muitos de nós diríamos isso, para mostrar para ele que a gente sabe. Para mostrar para ele que a gente é o cara, não é assim? Já sei o que você veio fazer aqui. Você se vendeu e agora vão me prender. Mas, até nesse momento, Jesus precisa testemunhar e fazer essa pergunta. Justamente porque o tempo todo, até o último segundo da vida de Cristo, ele está tentando fazer o povo refletir. Ele está tentando acionar o espírito das pessoas, o espírito racional. Pensem, o que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês estão cumprindo ordens cegamente? Vocês não pensam? Vocês vieram aqui prender um inocente? É isso mesmo? Então Cristo faz essa pergunta o tempo todo. Quando eu estou examinando a Bíblia, quando você está examinando a Bíblia, a gente deve se questionar o tempo todo: por que isso? Por que Jesus faz o tempo todo pergunta? Por que os apóstolos fazem pergunta? Por que Deus faz pergunta dentro da visão aos profetas? E a todo tempo ele faz pergunta. Sabe por quê? Porque ele quer ouvir a minha resposta depois que eu pense. Depois do meu pensar, ele quer ouvir a minha resposta. A Bíblia diz que se com o meu coração eu crer e com a minha boca eu confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu serei salvo. Mas eu tenho que abrir a minha boca, depois de crer com o coração, eu tenho que abrir a minha boca e confessar. Eu tenho que dizer, eu tenho que responder o que ele está perguntando aqui. A quem vocês estão procurando? Perguntou Jesus Cristo. No livro de Provérbios, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim, ó: se como a prata a buscarem, aqui está falando a sabedoria, o conhecimento de Deus que traz a sabedoria. Se você buscar esse conhecimento de Deus que vai lhe fazer sábio, buscar como quem é o mineiro que está buscando ali a prata e o ouro lá na mina, e como a um tesouro escondido você procurar a sabedoria, o conhecimento de Deus, então você vai entender o temor de Deus. E assim, encontrando o temor de Deus, você vai achar o conhecimento de Deus, que é a sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, diz as Escrituras. Mas nós temos que procurar. É por isso que Cristo pergunta: a quem procurais? Ou o que procurais? Mas aqui é a quem, a pessoa. Quem procurais? Eu sabia que era ele. Não interessava ao sumo sacerdote saber quem era Pedro. Pedro não era ninguém, era só um discípulo. Eles queriam Cristo.
Queriam Jesus, né? Então, a quem procurais? O mundo está buscando agora à noite, neste momento, aqui no Brasil, em várias igrejas, estão procurando o templo. Estão procurando o pastor tal. Tem gente que vai dentro da sua igreja, ele pega ali hoje a escala virtual, na internet tem tudo, né? Ele pega ali na sua cidade, tem 10 igrejas. Aí ele quer saber quem está pregando nas 10 igrejas hoje. Ele vai lá no calendário de pregação ali, e então ele vai saber. Esse aqui eu não vou, que eu não gosto dele. Esse aqui, eu gosto desse aqui porque eu sou seguidor desse aqui. Eu vou para a igreja onde ele está pregando. É assim ou não é? Tem gente buscando homens. Tem pessoas que vão à igreja em busca de uma resposta para lhe satisfazer o espírito. E se a palavra é exatamente o que ele necessita, mas não foi o que ele queria ouvir, ele volta triste para casa. Deus mandou dizer o que ele precisava ouvir, que edificar o espírito, mas ele não aceitou porque não era o que ele queria ouvir. Muitos dos líderes, sabendo que o povo gosta de ouvir palavras amáveis, afáveis e falsas promessas, promessas vazias, eles então vão falar de prosperidade e muitas coisas mais. É o que o povo quer ouvir. O que nós estamos buscando? A pergunta mais importante: a quem nós estamos procurando? Isso vai dizer muito o que eu estou buscando, né? Qual o objetivo dos soldados e dos guardas que acompanhavam Judas? Qual era o objetivo? Eles dizem assim, Cristo pergunta: a quem vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Cristo falou para ele: sou eu. A mesma coisa que ele diz em muitas outras partes do Evangelho, né? E que alguém resolveu, tentando falar algo diferente, dizer assim: irmão Pedro, eu sou, para tentar dizer que Jesus é Deus, né? Cristo responde, inclusive, só para gente que estava ligado ao sistema religioso aqui, ó. Só para as pessoas ligadas ao santuário, ligadas ao sacerdócio, a serviço do sumo sacerdote, ele diz assim: sou eu. Eu sou o Jesus de Nazaré. Sou eu sou a mesma coisa. No livro de Mateus 8,34 ele diz: e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Isso nós já estudamos aqui. Isso ocorre quando Jesus Cristo vai lá na cidade de Gadara, expulsam a legião de demônios que estava atormentando um rapaz que há anos sofria morando nos túmulos. Jesus expulsa aquela legião de demônios, entra numa manada de porcos, esses porcos se precipitam lá na água e num precipício e cai dentro da água e morre afogado. E aí o povo da cidade que saíram ao encontro de Jesus pediram para que Jesus se retirasse dos seus termos. Assim como aquela população da cidade de Gadara foi ao encontro de Jesus de Nazaré, assim também são esses guardas. O espírito é o mesmo. Eles queriam Jesus fora das suas vidas, distante da sua cidade. E era exatamente o que esses homens queriam aí, né? Eles queriam encontrar Jesus não para lhe fazer o bem, não para receber o bem da sua parte. Eles queriam encontrar Jesus para se livrar dele. O povo daquela cidade queria se livrar de Jesus e esses soldados e quem o acompanhava também queria se livrar de Jesus, né? Eu e você nos questionamos. Judas queria se livrar de Jesus? É uma pergunta, né? A história nos apresenta que Judas não queria se livrar de Jesus, mas queria dar um empurrãozinho para Jesus se manifestar como rei, tomar o lugar de Herodes e resolver o problema. Mas Judas queria se livrar, sim, daquele Jesus. Judas não queria aquele Jesus humilde. Judas queria um Jesus valentão. Judas queria um Jesus poderoso, rico, cheio de ouro, cheio de dinheiro. Aquele Jesus humilde, Judas não queria.
E tem muita gente hoje no mundo que quer se livrar desse Jesus na sua vida. Esse Jesus humilde, que fica pedindo coisas difíceis, o povo não quer. Esse negócio de negar-se a si mesmo, para carregar a minha cruz, isso é difícil demais, Jesus. Eu quero um outro Jesus, que não peça isso de mim. E tem muita gente querendo tirar esse Jesus da sua vida para colocar um outro Jesus que a igreja pré-fabricou para tentar agradar-lhes os seus corações. Porque as pessoas que saíram para prender Jesus Cristo, na escuridão da noite, a turma das trevas ali, né? Caíram por terra. Ora, imagine que naquela época não tinha energia elétrica, como nós estamos aqui, né? Com lâmpadas de LED aqui, bem iluminado, parece de dia. Alguém que sai de Jerusalém, que já era uma cidade escura à noite, e você vai para dentro de uma mata, dentro de um olival, completamente escuro. Uma lanterna, uma tocha de fogo não ilumina nada. Nós que estamos acostumados com essa luz aqui, se a gente for para o mato agora com uma lanterna, não ilumina. É difícil de você olhar para a face de alguém à noite com fogo e descrever uma pessoa com precisão. Se Jesus dissesse, sou eu não, é outro. Só se Judas dissesse, é ele, estou reconhecendo ele mesmo, prenda ele. Né? Mas era difícil. Eles saíram na escuridão da noite. Ó, as trevas, né? Sempre, Cristo falou assim, nós, eu e vocês, nós trabalhamos enquanto é dia. Vai chegar a hora que a turma que trabalha nas trevas à noite vai agir. Vai ficar difícil. Eles, diz o texto, que eles recuaram e caíram por terra. Quem? Para mim foi todo mundo, inclusive Judas. Eles recuaram e caíram por terra. Novamente, então, Jesus perguntar pela segunda vez, a quem procura? Jesus tinha escutado o que eles disseram, estamos procurando a Jesus de Nazaré? Jesus havia escutado direitinho, sabia que era ele? Jesus tinha escutado bem direitinho o que respondeu, sou eu. Tinha escutado direitinho. Aí você pergunta, por que Jesus pergunta a segunda vez? Ele está dando a segunda chance a Judas. Ele está dando a segunda chance àquelas pessoas para que pudessem pensar. Aquelas pessoas caíram por terra porque a glória de Deus se manifestou naquele momento e o espírito das trevas que estavam neles caíram. Todo aquele exército que vinha ali com Judas estavam possuídos, não tenho dúvida, por demônios. Que todos caíram. Quem caía quando via Cristo, o poder de Deus manifestar neles, eram os demônios. Mateus 9:20 diz, então lhe trouxeram um rapaz que estava, né? Ao ver Jesus, logo o espírito que estava naquele rapaz o convulsionou e ele caiu por terra e se estorceu, se retorceu todo, né? Espumando. Olha quem caía por terra quando via Jesus. O Filho de Deus, que veio à terra resplandecer a glória de Deus, e a glória de Deus era resplandecida na sua humildade, na sua sabedoria, na justiça dos atos, nos seus ensinamentos que não desviava uma vírgula da vontade de Deus. Aí a glória de Deus se manifestava em Cristo, né? Olha que beleza. E olha que tristeza nós vemos aqui com aquelas pessoas que Cristo dá 2 chances para eles pensarem, né? Porque alguém pode dizer assim, não, vamos voltar e dizer que nós não o encontramos. Mas imbuído pelo espírito das trevas, eles persistiram na sua injustiça. E Judas com eles. Que fez Jesus, mesmo no momento de grande desafio físico e emocional. Porque diante daquele momento ali, Cristo já tinha passado por 2 ou 3 crises, né? No mínimo 3. Ele ficou muito perturbado no capítulo 12, muito perturbado no capítulo 13.
No capítulo 14, do 14 ao 16, que é um sermão falando do Consolador, da sua consolação, que ele viria consolar os discípulos após a sua ressurreição. Ele também fica perturbado. E agora no capítulo 17 de João, ele vai ali ao Getsemane e ele sua gotas de sangue, mais uma perturbação. Ou seja, Jesus vinha de muito sofrimento emocional, uma carga emocional muito difícil. Quando nós estamos sofrendo emocionalmente, qual a nossa capacidade racional de responder bem com sabedoria? Muito difícil. Se eu estiver sofrendo, olha, inclusive no meu sofrimento eu posso até ficar um pouco irritadiço com as pessoas que eu amo, porque estou no sofrimento. É assim ou não é? Um exemplo, por exemplo, que todos conhecem, né? Uma mulher, quando está no seu período, né, na chamada TPM, né? Atenção pré, já viu aquela? Todos os seus hormônios e toda a sua saúde mental fica meio confusa. Diante de expectativas, os seus hormônios alteram. E a mulher fica brava, não fica? Algumas mulheres ficam bravas? Não fica? Porque as suas emoções alteram. Agora, já imaginou Jesus passando por tudo isso? Meu amigo, não tem TPM no mundo que se compara àquilo que ele estava sofrendo. Ele ficou perturbado. Sabe o que é uma perturbação? Você não consegue pensar, não consegue agir. Agora, a perturbação dele não foi fraca, não. Ele chegou a suar gota de sangue que escorria pelo seu rosto, pelo seu corpo, para pingar no chão. Diz o texto bíblico. Diante de todo esse sofrimento, agora ele tem a lucidez de conversar com esse povo nesse nível. Se fosse eu e você, que resposta daríamos? Porque se Cristo, nesse momento aqui, tivesse falado qualquer coisa de sentença, como Elias, desça fogo do céu e consuma você, e viraria cinza todo mundo na hora. Mas ele está ali, olha só que coisa, né? Como é que pode alguém em intenso sofrimento emocional está dando chance para abençoar o povo o tempo todo ali, resistindo com a misericórdia, né? É assim, vamos ver. Se vocês estão me procurando, se vocês estão procurando a mim, disse Jesus, então vocês deixem ir este daqui. Essas pessoas não têm nada a ver com isso. Eu perguntei 2 vezes. Vocês disseram que estão procurando a Jesus de Nazaré. Vocês não disseram, estou procurando Jesus de Nazaré e os seus discípulos. Estão procurando só a mim. Deixem ir estes daqui. No momento de grande sofrimento espiritual, Jesus pensa nos seus. Já pensou? Quantas vezes nós estamos em intenso sofrimento emocional e a gente esquece até dos nossos para maltratá-los, para dar uma resposta ríspida? Não é? Quando estamos em intenso sofrimento emocional, quantas vezes isso não acontece conosco? Mas aqui não acontece com Jesus, não. Apesar de toda aquela pressão sobre ele, não estou preocupado comigo, não. Eu estou sofrendo, mas eu estou preocupado com aqueles, os meus, que eles não podem sofrer nada. E então, olha, João 13:1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Era um gesto de amor. Mesmo em pleno sofrimento ali, em plena dor, eu não sei qual o nível de sofrimento. Acho que nós nunca saberemos o nível de sofrimento que Jesus sofreu ali, não, porque foi algo muito intenso. Olha, você amar no meio do sofrimento, meu irmão, porque no meio do sofrimento a gente só pensa na gente e mais ninguém no mundo. É assim ou não é? É assim ou não é? Todo e qualquer experimento social prova isso.
Pegue 12 amigos de infância, e diga assim: ao vencedor dos 12 aqui, eu vou dar um prêmio de 1 milhão e coloque numa casa do Big Brother. Eles vão virar inimigos. Eles vão mostrar a sua pior face. E não importa, nem que ele diga que é crente, que é pastor. Eu já vi até pastor participar de Big Brother. E foi uma vergonha, um mau testemunho lá dentro. Porque o ser humano é assim. E Cristo está dizendo para mim e para você: é possível ser diferente se vocês forem fiéis e buscarem a presença do Espírito de Deus na vida de vocês. É diferente. Cristo provou, porque foi com ele assim. Ele amou até o fim. Ele não pensou nele nem nos momentos mais difíceis, quando a carne em si implora por aquilo, empurra, quase que o homem fica irracional, porque a carne domina tudo, não é? Mas Cristo mostrou que é possível. Que atitude tomou Pedro diante da injusta ameaça que vinha dos líderes religiosos ali, nas pessoas dos guardas que ali estavam? Qual foi a atitude que Pedro tomou, né? Simão Pedro, aquele que sempre ouvia, né? Simão quer dizer aquele que ouve. Lembra que eu já falei para vocês aqui? Que trazia consigo uma espada. Aquela espada literal, viu? Uma espada de guerra. Pedro está preparado para a guerra. Tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Feriu ali o representante do sinédrio, um representante do santuário, um representante da autoridade máxima da igreja, que havia se tornado o maior inimigo de Cristo. Então, diz aqui que Simão Pedro, trazendo a espada, tirou a espada da sua bainha, da sua cintura, da sua bolsa, de onde estivesse, e feriu o servo do sumo sacerdote. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, traz para mim a maior definição do poder que é a palavra de Deus na vida do homem. E ela compara justamente a palavra de Deus a uma espada, quando diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não é espada tem espada de 1 gume só. Do que as de 2 gumes, que são as mais mortais. A espada de 2 gumes. E que penetra até a divisão de alma e espírito. Da alma e do espírito. Onde divide a alma do espírito. Onde divide o homem carnal do homem espiritual. A divisão semelhante à das juntas das medulas. E pronta, ela é tão poderosa que a palavra de Deus ela é pronta para discernir as disposições e pensamentos do coração. Olha o que a palavra de Deus é. Olha o que a palavra de Deus traz à vida do homem. Ela é essa espada. Pedro tinha passado 3 anos e meio com Cristo, e Cristo o tempo todo com a espada nas entranhas de Pedro. E até aquele momento Jesus não havia conseguido separar de Pedro o homem carnal do espiritual. Pedro ainda era um homem carnal. Pedro queria resolver tudo na base da espada, na base da guerra, na base da violência física. E não era assim. Jesus não tinha conseguido ainda fazer uma cirurgia com a verdadeira espada de 2 gumes que sai da boca dele. É por isso que no Apocalipse nós vemos Jesus Cristo, lá no capítulo 1, saindo da sua boca uma espada de 2 gumes, uma tipologia da sua palavra penetrante, a sua palavra poderosa que entra em nós e faz um trabalho de milagre, arrancando ali o câncer do homem carnal, do mal, pecador, deixando o homem curado, o homem espiritual. Mata só o homem, o velho homem, para que a nova criatura nasça. É o poder que a palavra de Deus faz em nossa vida. Eu não conheço nada nesse mundo mais poderoso para transformar o homem no seu caráter do que a palavra de Deus. Eu não conheço nada. Eu já vi gente passar por todo tipo de cura. Eu vi gente até ser curado de depressão profunda, de síndrome do pânico, só com a palavra de Deus.
Ela é poderosa. Ela realmente mata o velho homem para que a nova criatura nasça. É impressionante. E Pedro ali, em dado momento, quer se equiparar àquele povo. Pedro está dizendo, mestre, eu sou igual a esse povo violento aí. Parece que e Pedro era, entre aspas, o líder moral ali, depois de Cristo, era o líder moral ali dos discípulos. É como se o chefe dos soldados de lá tivesse com o mesmo pensamento com o chefe do grupo de Jesus de cá. Jesus sozinho no meio daqueles dois grupos. Os dois grupos precisando. Realmente todos estavam ali no meio de uma escuridão. Todos estavam na escuridão daquele horto ali, né? A luz diante deles, Jesus Cristo, eles não conseguiam enxergar. Pedro então puxa aquela espada, né? Porque a atitude de Pedro não surtiria nenhum efeito positivo, tanto físico quanto espiritualmente. Por quê? Pedro feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Por quê? Não surtiria nenhum efeito. Ora, se Jesus Cristo havia pregado 3 anos e meio a espada viva para os sacerdotes, sumo sacerdote, e nenhum deles se converteram, era a espada de Pedro que iria resolver aquilo? A espada de Pedro, no máximo, poderia matar aquele homem para esta vida. Não era esta a obra que Jesus Cristo chamou Pedro. Jesus Cristo chamou Pedro para que ele se tornasse pescador de homens, não matador de homens. Mateus 7,6 diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão. Estes quem? Estes cães pisarão o que é sagrado, e aqueles porcos, voltando-se contra vós, despedaçarão você. Por isso que não se dá o que é sagrado aos cães, e coisas de valor ao porco. O porco não quer saber se você botou uma coisa podre, um resto de comida azedo ali, junto com ouro, não. Ele não sabe, ele engole tudo. Ele não sabe o valor do ouro. Ele não sabe o valor da prata, das pérolas. E ali, quando Pedro, né? O que Pedro estava dando ali para aqueles soldados e tudo, estava dando violência. Se Pedro não poderia dar coisa sagrada aos santos, a coisa santa aos porcos, que aquele povo para Pedro era como se fossem imundos e porcos, por que Pedro ia dar violência? Nada deveria ser dado àquele povo, a não ser as respostas que Cristo tinha que dar. A partir do momento em que Pedro toma uma decisão de defender Jesus, sem que Jesus mande, que era o mestre, que era o comandante, Pedro, de certa forma, está querendo tomar o lugar de Jesus como mestre. E Pedro não tem essa autoridade, como nós não temos. Quem de nós tem autoridade para tomar o lugar de Jesus diante desta igreja, da sua igreja? Quem de nós tem essa autoridade? Estamos aqui para seguir o que ele mandar. Não o que eu quero fazer, o que você quer fazer. Né? Então, Pedro, ao ferir o servo do sumo sacerdote, Pedro estava ferindo, pagando mal com mal. E ninguém nunca ganha nada neste mundo ao pagar mal com mal. Ninguém nunca ganha nada neste mundo. Jesus salvou muita gente e continua salvando muita gente neste mundo, porque ele me salvou. E salvou da condenação temporária do pecado, né? Senão as pessoas vão achar que eu estou dizendo que eu estou salvo para a vida eterna, e não é isso. Ele me encontrou num mundo de perdição e me salvou para este caminho, me resgatou para este caminho, quando eu era seu inimigo. E se ele tivesse me tratado como inimigo, eu não estaria aqui para servi-lo, não. Eu só estou aqui porque, quando eu lhe fiz o mal, ele me fez o bem.
Foi assim que ele me conquistou. Pedro não iria conquistar ninguém com espada, não. Não é assim que se faz, né? Que poderosa mensagem havia na ordem dada por Cristo a Pedro. Jesus, porém, deu uma ordem a Pedro: guarde a espada. Olha que ordem ele dá. Eu quero tratar primeiro dessa primeira ordem. Guardem a espada. Veja que Jesus Cristo falou assim: Pedro, jogue a espada fora. Ele disse isso. Guardar a espada quer dizer, continue com a espada. Não é assim guardar? Ele não diz, Pedro, jogue a espada fora. Ele tinha dito já para Pedro, numa linguagem tipológica, e aos discípulos, a partir de agora, quando ele começa aquele momento de grande sofrimento, a partir de agora, quem tem duas capas, venda uma, compra uma espada. A guerra vai começar agora. Numa linguagem tipológica, parece que Pedro entendeu a linguagem literal. Se você tem duas capas, 2 ternos, venda um. Se você tem muita coisa, a capa é aquilo que você colocava por cima da túnica. Era uma espécie de blazer. Se você tem duas, para que você quer duas? Uma não dá certo, não? Do mesmo jeito? Você não usa 2 capas. Não usa uma túnica, uma capa, depois outra capa por cima da capa. Só usa uma. Então venda. A capa é aquela roupa externa, a mais externa, do homem exterior. E Cristo importa o homem interior. Venda uma, compre uma espada. Compre a sabedoria da palavra. É o que Cristo estava mandando. A partir de agora, se agarrem com a palavra de Deus. Se alimentem da fé, porque a guerra vai começar. Mas Pedro não entendeu. Parece que Pedro queria comprar uma espada literal mesmo. Cristo falou, guarde. Isso quer dizer assim, porque vai chegar o momento em que você vai usar a espada. Quero que você guarde. Não é o tempo de usar a espada agora. Sabe quando foi que Pedro usou a espada de maneira correta? Lá no Pentecostes. O Espírito Santo de Deus, quando entrou na mente de Pedro, quando Cristo batizou Jesus Cristo com o seu Espírito, Pedro abriu a boca e a espada de 2 gumes ali, ó, saiu cortando aquele povo de Israel todinho. Saiu dividindo homens ao meio, separando homens carnais dos espirituais. 3.000 almas se converteram, porque esse era o momento de Pedro desembainhar a sua verdadeira espada. A espada da palavra. Não era aquele momento, porque há tempo para tudo. E o tempo de puxar a espada tem o tempo certo. Não a espada física, mas a espiritual. No livro de Eclesiastes 3, versículo 7 e 8, ele diz assim, o versículo 3, 7 e 8, eu recortei aqui os versos. Ele diz lá, há tempo de matar e tempo de curar. O tempo ali não era de matar, o tempo era de curar. Jesus queria curar, Pedro queria matar. Há tempo de se calar, de abrir a boca para colocar a espada. E há tempo de falar. Há tempo de ficar calado. E aquele era o tempo de guardar a espada, de ficar calado. Cristo está dizendo, Pedro, fique calado. Guarde a espada. Porque chegará o tempo em que você vai falar. Há um tempo de guerra e existe tempo de paz. Aquele tempo era de guerra espiritual. A guerra era no espírito, não era na carne. E o homem de Deus precisava, no momento de guerra espiritual, sentir paz. Senão ele não consegue batalhar contra o espírito, né? As coisas espirituais. Que tipologia há na ação dos servos, dos sacerdotes que amarraram Jesus, né? Soldados com o seu comandante e os guardas. Olha, haviam soldados com o seu comandante, vinha da parte de Herodes, o rei. E os guardas dos judeus do templo, né? 2 tipos de guarda aí, né? Prenderam Jesus amarrando-o. Por que acontece isso? Sabe por quê? Até nas ações dele eles estão dizendo, hoje é quinta-feira, o dia da Páscoa, o dia que se amarra o cordeiro, mata para comer, então você amarra o cordeiro. Eles vinham de onde? Do templo, os levitas. Eram as principais pessoas que faziam isso. Amarravam o cordeiro para a morte.
Eles, mais do que ninguém, eram as pessoas que pegavam o cordeiro e amarravam para sacrificar. Era o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo algo sem sentido, sem entender. Eles não entendiam o sentido daquilo. Ele foi oprimido e afligido, diz o texto de Isaías 53, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O cordeiro que era amarrado na Páscoa. Eles fizeram exatamente com Cristo. E a Bíblia é tão maravilhosa que diz até os detalhes como foi, para que tudo se cumprisse da tipologia em Jesus Cristo. Amarraram, né? Não algemaram, não acorrentaram, amarraram. No último ato de Jesus, que mensagem ele transmite através dessa cura? Vamos ver. A Bíblia diz que Jesus tocou. Não é assim que ele tocou? Não tocou na orelha? Ele tocou. Jesus tocou no ouvido do surdo e ele ouviu. Lembra? Que o surdo, ele pegou o dedo, enfiou o dedo no ouvido do surdo e o surdo voltou a escutar. Lembra desse milagre? Ele tocou no ouvido do surdo e ele ouviu. Ele tocou no lábio do mudo e o mudo falou. Ele tocou no olho do cego e o cego voltou a enxergar. Ele tocou numa mulher febril, a sogra de Pedro, e ela foi curada na hora. Ele tocou na pele de um leproso e o leproso foi purificado na hora. Ele tocou no caixão de um morto e o morto viveu na hora. Mas ele tocou na orelha de um homem do sinédrio e ele não escutou a palavra de Jesus. Jesus estava tocando não só num guarda. Jesus estava tocando em todo um sistema religioso. Estava tocando no servo do sumo sacerdote. Ele estava tocando, olha, se você toca no servo, você toca também no seu Senhor. Jesus estava tocando exatamente na orelha para dizer assim, vocês não me ouviram. Vocês não me deram ouvido. E o texto diz claramente em que orelha foi. A orelha direita. A orelha da fé na tipologia. Ele tocou com a verdade do lado direito. O lado da destra. O lado da verdade. Ele colocou, foi a orelha direita que ele colocou. Ele falou para o ouvido bom. O ouvido da fé, o ouvido da verdade, o ouvido da justiça. Mas eles não deram ouvidos. O toque de Jesus não conseguiu fazer nada, somente com os religiosos. Somente com a liderança, ele não conseguiu. Mas quando ele tocou no miserável, no pobre, no cego, no que não tinha dinheiro, no que não tinha fama, ele conseguiu curar todo mundo. Mas chegou na liderança, ele não conseguiu fazer nada. Eram surdos. Nenhum milagre conseguiu fazer. A única coisa que foi feita é que a carne dele continuaram mais saudável, continuaram mais carnais do que nunca. Mas ao tocar na orelha daquele que servia aos sacerdotes, apenas cicatrizou a carne. Pois as palavras de Jesus não poderiam penetrar no ouvido adestrado para a servidão religiosa. Se Jesus não conseguiu fazer ouvir o maior deles, o sumo sacerdote, imagina o seu servo. Vamos então, meus amados, aos principais ensinamentos que nós tiramos deste milagre, aonde Jesus pagou o mal que ia receber com o bem, curando, né? Vamos ver os 7 ensinamentos. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Pai estava ali dando poder a Cristo para que aquela orelha fosse restaurada, a orelha daquela pessoa que ia ter a vida de seu filho. Deus não faz acepção de pessoas. Nós também não devemos fazer. Tem muita gente querendo fazer o nosso mal. E a gente precisa devolver com o bem, não com o mal. 2. Jesus ensinou como amar o inimigo, mas não ensinou
Não ensinou apenas quando ele abriu a boca e disse que eu tenho que amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue, não. Ele mostrou na prática. Jesus não era aquele tipo que dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele fazia tudo o que ele mandava fazer, ele fazia. Não se paga o mal com o mal. Esse é o terceiro e principal ensinamento que nós aprendemos hoje aqui. Não se paga mal com o mal. Se você quer salvar alguém, seja persistente igual Jesus. Pague sempre com o bem e você vai ver o resultado. Se você paga mal com o mal, você está distanciando aquela pessoa de você cada vez mais. Religiosidade e verdade são coisas distintas. Aqueles homens eram todos religiosos, inclusive Judas. Todos eram religiosos. Mas nenhum estava com a verdade. Jesus não era um religioso, era um homem espiritual de fé. Aí sim estava com a verdade. São coisas distintas. Nem todo religioso tem a verdade. E nem toda pessoa que tem a verdade é religioso. Ter e ler a Bíblia não garante salvação para ninguém. Os religiosos ali do tempo de Jesus Cristo que mandaram prender ele, o sumo sacerdote, os principais dos sacerdotes, esses soldados todos viviam dentro do templo escutando a Bíblia 24 horas. Esses homens viviam para ler a Bíblia o tempo todo. Mas rejeitaram a salvação. Tem muita gente vivendo de Bíblia. Tem pastores e igrejas que têm gráficas, que imprimem Bíblias. Tem organizações religiosas que distribuem no mundo milhões de Bíblias gratuitas. E dão Bíblia de todo jeito. Tem gente que tem 10, 15, 20, 30 versões da Bíblia na sua estante. Mas não tem a verdade. E nem conhece a salvação. A servidão religiosa é servidão também. Não importa. Jesus veio libertar todo mundo de todo e qualquer tipo de servidão. O que Deus oferece ao ser humano é liberdade. Nenhum tipo de servidão Deus não aceita. O que Deus dá para todos no universo chama-se liberdade. Servidão é uma desgraça. Se você hoje serve a um padre, a um pastor, a um apóstolo, a um profeta, a um bispo, a qualquer líder religioso, a um presbítero, você está equivocado. Você vive uma vida de servidão, serve a placa da igreja, serve a instituição. Sirva a Cristo. Porque quando a gente serve a Cristo, a gente ama as pessoas. E quando a gente serve uma instituição ou pessoas, a gente faz coisas que a gente não quer fazer e que muitas vezes até prejudica outros. Até tem muita acepção de pessoas por aí. 7. Jesus trouxe a cura para os religiosos, mas os religiosos a rejeitaram. E ele não trouxe uma cura de colar uma orelha, de livrar alguém da lepra, de ressuscitar um morto, não. A cura que ele trouxe foi a do Espírito para a vida eterna, e eles rejeitaram. Os líderes religiosos que emitiram a ordem para prenderem Jesus resistiram todas as palavras de Cristo, que como uma espada afiada tentava penetrar em seus ouvidos espirituais e se instalar nos seus corações. Mas Jesus não teve êxito. Jesus recebeu poder para curar a orelha física e a surdez dos ouvidos espirituais de todos os homens, mas poucos aceitam. Eu e você precisamos aceitar essa espada espiritual que está nos sendo oferecida agora nesta noite e todos os dias quando a gente abre a palavra de Deus para estudar. Não rejeitemos esta espada, essa palavra espiritual, porque nela há salvação. Em nome de Jesus, amém.